no mundo, quando eu vivia os prazeres do mundo, mas também já me decepcionei, aleluia, dentro da casa de Deus. Aleluia. Mas foram coisas, irmãos, que, aleluia, vamos aprender dentro da palavra de Deus. Coisas que nós não deixamos, aleluia, entrar no nosso coração. E aonde nós conseguimos, aleluia, encontrar, aleluia, um consolo, aleluia, encontrar o conselho em Jesus. Porque muitas das vezes, irmão, atitudes, aleluia, traz marcas para dentro da nossa alma. Atitudes, muitas das vezes, traz, aleluia, dores para dentro da nossa alma. Decepções. Porque muitas das vezes nós achamos, nós não damos uma expectativa tão grande em uma pessoa. Aleluia. Quando nos deparamos, nós nos encontramos como decepcionados com a atitude. Aleluia. Mas Jesus aqui, irmãos, ele sobressai. Aleluia. Ele diz: eu não vos chamarei mais servos, mas eu vos chamarei amigo. Aleluia. Então, irmãos, qualquer decepção que você tenha passado na sua caminhada, seja no mundo, seja dentro da casa de Deus, eu quero te dizer que você tem um amigo fiel. E o teu amigo fiel se chama Jesus Cristo. Um amigo de todas as horas. Um amigo que jamais vai te abandonar, irmãos, nos teus momentos difíceis. Um amigo que vai te apoiar, aleluia, em todos os momentos da tua vida. Um amigo fiel, Jesus. Aleluia. E no mundo também, irmãos, posso relatar, aleluia, situações que eu já passei quando eu estava, aleluia, começando a caminhar com Jesus. Houve um episódio, aleluia, na minha vida, irmãos, que eu achava que as minhas amizades do mundo, elas eram amizades boas, amizades fiéis. Porque nos momentos, aleluia, bons, talvez no momento da carne, de estar nas festas, de estar, aleluia, dentro do bar, sentado em uma mesa, bebendo, aleluia, achava que, aleluia, tinha amigos. Mas no momento, aleluia, difícil da minha vida, irmãos, aleluia, Deus provou para a minha vida, aleluia, que não existia nenhum amigo fiel. E eu só encontrei, aleluia, o descanso, o consolo, aleluia, foi em Jesus. E aleluia, não é diferente hoje, irmãos. Nós temos o nosso amigo Jesus, um amigo fiel, que vai estar em todos os momentos de nossas vidas. Esse é o nosso amigo fiel. Irmãos, e para nos tornar amigos, é necessário, aleluia, é necessário ter intimidade. Mas para que a gente venha obter essa intimidade, irmãos, é necessário renunciar. Antes de eu chegar naquilo que Deus quer que eu venha falar, irmãos, eu quero também dar uma ênfase, aleluia, na criação, quando Deus, no início, no princípio, quando Deus, aleluia, ele cria o homem, aleluia, no pó da terra, a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, ele forma o homem, aleluia, sopra nas suas narinas, aleluia, um fôlego de vida, e a Bíblia vai dizer que o homem se torna alma vivente. Aleluia, a Bíblia também vai dizer, irmãos, que depois de formado, depois de ter também formado Eva, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele, na criação da tarde, ele sempre estava ali. Aleluia, então nós vemos que havia uma comunhão, havia uma intimidade, aleluia, com o homem e com Deus. Mas pelo fato, irmãos, de um homem não obedecer às instruções de Deus, porque o próprio Jesus disse que nós só podemos nos tornar amigos dele, aleluia, se nós, aleluia, renunciar, e não somente renunciar, mas obedecer a sua palavra. E o homem que era para ter, aleluia, uma comunhão de eternidade para eternidade, o homem que era para ter, aleluia, intimidade, aleluia, reta e verdadeira diante de Deus, o homem cai em transgressões. O homem transmite a palavra que foi proferida por Deus, porque Deus não somente coloca o homem dentro do jardim do Éden, mas Deus também dá instruções. Mas o homem, aleluia, pela dureza
Porque se nós não atentarmos à palavra, irmãos, nós não seremos amigos de Deus. E Deus, Ele cria um homem com um propósito. O propósito do livro de Deus é de se tornar amigo do homem. Era de ter uma intimidade, aleluia, reta e justa. Aleluia, não era uma amizade não falsa, uma amizade que uma hora, aleluia, você está na harmonia, você está na comunhão, e outra hora, aleluia, é uma amizade, aleluia, de fachada. Não é essa amizade. Porque nós podemos, aleluia, também, aleluia, ter tido uma amizade dessa maneira. Mas a amizade de Jesus é uma amizade, eu posso dizer a você que a amizade de Jesus é uma amizade eterna, irmãos. Porque Ele faz uma aliança eterna com o seu povo, com a sua igreja, com todos aqueles, aleluia, que ouvir e obedecer as suas palavras. Aleluia, mas o que eu preciso para obter ou para se tornar amigo de Deus? Renúncia. A renúncia, irmãos, a renúncia nos torna amigos de Deus. E nós vamos ver, aleluia, na palavra de Deus, algumas pessoas que foram, aleluia, chamadas amigos de Deus e que se tornaram amigos de Deus. E a Bíblia vai relatar, aleluia, de Abraão, irmãos. Abraão, aleluia, é tido como amigo de Deus, está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E foi